Olá, amante do idioma, tudo bem com você? Bom, veja só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre example e instance, ou for example, ou for instance, tá? O que significa for example ou for instance? Muito simples, né? Por exemplo, basicamente é isso. For instance ou for example, você tem essas duas formas aí, tá? Example e instance basicamente é a mesma coisa, quer dizer exemplo, tá? E for example, por exemplo, for instance também é por exemplo. Mas qual é a diferença? Existe de fato uma diferença ou eu posso usar os dois, não tem nenhum problema? Bom, você pode usar os dois sim, tá? Mas o que é importante você saber sobre o uso dessas duas opções que você tem é que, for example, né, o example de fato, ele é usado pelo inglês americano, né? Pelos americanos usam o for example e example. O for instance é usado pelo inglês britânico, ou seja, na Inglaterra, tá? No Reino Unido é usado for instance. Basicamente a diferença é essa. É muito comum você ouvir, né, for example, não é tão comum você ouvir for instance, mas acontece. Eu inclusive tenho até uma história sobre isso, né? Uma curta história que eu tenho sobre o for instance, né? De um curso que eu estudei britânico, e quando o professor falava for instance, eu, sabe, tipo assim, não passava pela minha cabeça que o que era for instance. Eu vim descobrir com o tempo, né? O passar do tempo eu fui descobrindo que for instance quer dizer for example, é a mesma coisa, mas é usado pelos britânicos. É porque eu nunca tinha ouvido for instance, então não é muito comum. Agora, claro que se você ouve muito coisas relacionadas assim, né, notícias, coisas, o inglês de fato, de modo geral, se você ouve muito inglês britânico, é provável que você vai conseguir aí, em algum momento você vai estar ouvindo for instance, tá? Mas até o for example, ele lembra mais o por exemplo, né? Exemplo, example. É muito próximo. E o instance é distante, né? Você não lembra de exemplo quando você fala de instance. Então, for instance, não lembra. Mas for example, por exemplo, é mais fácil de lembrar. Então, o que eu tinha a percepção era que acontecia isso. Quando ele queria dar um exemplo, ele falava for instance. E eu ficava assim, pô, que é isso e tal? Eu não conseguia associar porque é muito distante daquilo que você consegue associar, né? O example não, o example ele é mais associável, né? Diria assim. Então, basicamente é isso. Então, assim, não tem diferença, você pode usar os dois, tá? Mas lembrando que se você usa for instance, né, você está usando o que é mais falado assim na questão britânica, tá? Não é muito comum, então você pode não, possivelmente você não vai ouvir isso pelos americanos. E você pode também, tipo, falar com eles podem até não, tipo assim, não achar comum ou não até entender mesmo o for instance, tá? Porque não é do inglês, isso não é pertencente assim do inglês americano, não é falado por eles, tá? Eu, pelo menos assim, nunca vi assim, nada de inglês americano usando for instance. Sempre que eu ouvi for instance foi do inglês britânico, né? Sempre foi por britânicos. Então, supõe-se, né, que for instance é mais usado, a gente sabe que é mais usado pelo inglês britânico, mas normalmente a gente não vai ouvir o americano usar for instance, né? Mas os britânicos também usam for example, tá? Então, eles usam mais for instance, mas eles também usam for example. Isso aí eu já vi, mas não ocorre ao contrário, né? O americano usar for instance não é comum. Não estou dizendo que não acontece, tá? Que, eu nunca vi, entendeu? O fato de eu nunca ter visto ou nunca ter ouvido não quer dizer que eles não falam, eles não vão saber e tal. Eu suponho, né, que não, pelo fato de, assim, de acordo com a minha experiência de anos ouvindo várias matérias de coisa, nunca ter ouvido nada parecido desse jeito, tá? Isso acontece também com o inglês de Portugal, com o português de Portugal e o português do Brasil, né? Tem coisas que é usado em Portugal que não se usa no Brasil, né? Não usa pelos brasileiros, mas se entende, né? A gente consegue entender muitas coisas, mas tem coisas que são peculiares de cada região, né? De cada país e tal, não é porque é o português que vai ser tudo igual, não, tem algumas coisas que são peculiares de cada país. Isso ocorre também
com o inglês, tá? E inglês ainda mais, porque o inglês é falado não só, né, pelos ingleses e nem pelos americanos, é falado também por australianos, né, que tem outros países também que tem como língua nativa, que a Austrália é um exemplo disso. O inglês, né? Também temos a Nova Zelândia, né, que fala inglês também, é o idioma oficial. Então, pode puxar para um lado. A gente predomina-se muito o britânico e o americano, né? Então, a gente tem isso aí, mas tem também a questão de qual é que puxa mais. Às vezes eles podem meio que mesclar, né? Não se sabe. Então, tem muito isso aí, né? Que acaba também atrapalhando um pouco na questão da compreensão, né? Mas isso é normal, absolutamente normal. É importante você ouvir de tudo, aprender de tudo, porque você pode estar tanto em um canto quanto em outro, né? Então é importante saber, porque aí você vai se comunicar de acordo com o entendimento daquele lugar, daquela região, daquele país, ou seja, tá? Então, você tem o uso aí de example e tem também o uso de instance. Mas basicamente é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso falar I have an example to show you. I have an example to show you, tá? Eu tenho um exemplo para te mostrar. É o mesmo que dizer I have an instance to show you, tá? I have an instance to show you. Eu tenho um exemplo para te mostrar. Então, não há diferença, tá? A diferença vai ser basicamente essa. Se você tiver na Inglaterra, né, falando inglês britânico, você vai ouvir for instance, você vai ouvir mais for instance, e isso é importante porque agora que se você estiver ouvindo coisas do britânico, você vai conseguir entender o que é instance, você não vai passar desapercebido. Já o example já é muito fácil, né, porque tem muita relação com o português, então fica muito simples e os americanos usam bastante, é o que a gente mais ouve também. Então, é bem provável, eu posso me enganar, mas acho muito difícil. Uma pessoa que começou a estudar inglês agora e o primeiro contato que ela tiver com a palavra, por exemplo, que ela for aprender, até mesmo se ela pesquisar no dicionário, provavelmente ela vai encontrar for example. E a primeira pessoa que ela ouvir falar, ela vai geralmente, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas que é claro que há exceções, mas normalmente essa pessoa vai ouvir primeiro, se ela for ouvir a palavra, por exemplo, alguém explicando um exemplo em inglês, e ela for ouvir, ela vai ouvir for example. Então, é o primeiro, a gente tem sempre contato com for example e for instance, geralmente isso vem no decorrer, né, de ouvindo muita coisa e tal, que você acaba também absorvendo isso aí, né? Essa coisa de for instance, tá? Mas instance e example é a mesma coisa, tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. See you. Bye bye.